Dramas da obsessão, a severidade da lei, capítulo 8. Angelita convalescia lenta penosamente. Profundo desapontamento anuviava o coração do jovem casal. Um mês após a operação, declarara o médico assistente, consternado, que a cliente se tornara inválida, não lhe sendo facultada a possibilidade, nunca mais, de se levantar do leito para caminhar ou sequer sentar-se. Certo acidente muito grave, ocorrido durante a indecisão em chamar-se o médico para se decidir a operação, causara o desastre, tornando Angelita criatura semi-morta em plena florescência das suas 19 primaveras. Desolado, Alípio encobria da esposa a consternadora verdade, alimentando piedosamente naquele coração amante e mais repleto de doces ilusões a fictícia esperança de um restabelecimento, no intuito de reanimá-lo, enquanto o seu próprio coração sangrava na desventura dos sonhos malogrados para uma feliz vida conjugal. Nos primeiros meses que se seguiram, cercou a ele de todos os desvelos que um sentimento terno, acometido de compaixão, poderia inspirar, passando tardes inteiras à sua cabeceira e reservando-lhe os domingos inteiramente em uma assistência integral edificante. Pouco a pouco, porém, o irremediável estado de coisas impôs-se, cansado e ardoroso, Alípio, cansando a senhora Matilde, a mãe de Angelita, a qual, retornando ao próprio domicílio, abandonara a filha ao cuidado de serviçais, pretextando urgência de se reintegrar nos afazeres próprios, ao passo que o genro já se desinteressava dos serões da tarde, afastando-se do lar igualmente aos domingos, para o almoço com amigos, regressando, destarte, ao antigo estado de solteiro. E Angelita, então, passou a se reconhecer esquecida pelo marido, o qual, ao sair apressado, sempre a beijava distraidamente, ou mesmo deixava de fazê-lo. Reconheceu-se esquecida pela mãe, que, irritada ao visitá-la de vez em quando, blasfemava em sua presença, sugerindo que o Criador teria agido melhor, levando-a por ocasião do parto. E a infeliz, então, tudo observava sob o cáustico de um lento e silencioso martírio. Inteirou-se finalmente da verdadeira situação a que ficara reduzida. No entanto, calava-se diante das impiedosas argumentações maternas e jamais irritava o esposo com quaisquer queixumes ou reclamações, preferindo chorar às ocultas, discreta e altiva, ao sentir-se traste incômodo a quem toda a família desejaria ver baixar à sepultura. Então, quando todas as desilusões se sobrepuseram às suas esperanças, ameaçando desesperá-la, avolumou-se em seu destino a dedicação ilimitada de um anjo bom, travestido na pessoa de uma amiga leal, cuja alma de crente se prestou fácil e dignamente à intervenção oculta da espiritualidade para socorrê-la no seu estranho calvário. Essa alma, favorecida pelas dúlcidas inspirações do alto, graças aos dons de bondade que sabia cultivar, foi Sarita, a jovem viúva a quem entrevimos no início dessa história. E assim, grandioso panorama de caridade moral, a mais completa, a mais espinhosa a ser realizada, em vista dos complexos que se lhe antepõem às inspirações, começou a se desenrolar sob o teto daquele lar, tornando em túmulo prematuro de um espírito que delinquira em diferentes etapas reencarnatórias. Compreendendo a amiga inválida sem esperanças de jamais se restabelecer, Sarita tratou de suavizar a decoração do presídio em que se transformara a câmara conjugal do jovem casal. Transformou-a em formosa e pitoresca sala, onde o leito seria o trono e Angélica a soberana. Ornou-a de belos tapetes, de quadros e de flores, para lá transportando igualmente o piano da jovem.
Ali mesmo promovia aos domingos, com suas alunas e amigas, delicadas recitais de declamação no intuito de distrair a enferma, e atraiu visitas frequentes que alegravam a pobre moça com palestras edificantes, porque escolhidas e sérias. Ela própria, apesar da escola e dos 5 filhos que dirigia, visitava a doente pela manhã e à noite, até a hora do chá, quando então a acomodava para adormecer. E tais visitas, cuja dedicação repercutiu em além-túmulo, com as maviosas ressonâncias da sublimação do amor fraterno, retratando a beneficência em um dos seus matizes mais brilhantes, tiveram um curso regular, diário, ininterrupto, de 11 longos anos, período em que se manteve a enferma no leito, sem que jamais Sarita negligenciasse nas suas atenções à amiga. Felizmente para ambas, a bondosa viúva, portadora de excelente saúde, jamais adoecia seriamente. Os pequenos resfriados e indisposições que porventura assaltassem ocasionalmente, nunca foram pretextos para que deixasse de cumprir o seu devotamento junto da inválida, cuja residência, por felicidade, distava a poucos passos da sua. Fez mais a amável criatura. Colocou nas mãos da enferma, que apenas se poderia recostar entre almofadas, a confecção de bordados e crochês, de rendas e flores e pequenas costuras. Animou-a a ensinar as primeiras lições do silabário e os primeiros trabalhos manuais a pobres crianças que não teriam ensejo de algo aprender, se não for a boa vontade dos corações bem formados. E a câmara, assim sendo, foi transformada em escola, fato que constituiu sublime encantamento para Angelita, que admirava as crianças. E coroando todo esse programa de beneficência, ela própria, Sarita, lecionava à amiga a ideia de Deus, a existência e a imortalidade da alma humana, a consoladora esperança de uma vida após a morte, plena de justiça e recompensas para aqueles que, à frente de irremediáveis dilacerações morais durante a vida odierna, a elas souber resignar-se e, ao mesmo tempo, em que delas faça a escalada evolutiva para Deus, ensinou a orar, orando ela mesma, diariamente em sua companhia, e atraindo para o recinto como de justiça, com tais atitudes, os adamantinos eflúvios da espiritualidade. Reconhecia que Angelita se beneficiava, porquanto suas revoltas e blasfêmias diminuíam sensivelmente. O trabalho bendito, elemento de redenção, desenvolvido tão singela mas eficientemente em torno de crianças de condições humildes, despertou na doente o sentimento de fraterno interesse pelos semelhantes. A meditação a respeito da alma humana levou a identificar-se com os ideais religiosos, e a resignação sublime e amparo do desgraçado envolveu sua personalidade, encorajando-a e dignificando-a em pleno testemunho de dores acerbas. Ao demais, Sarita promovia chás e convidava amigas, reservando-se ainda para acompanhá-la ao almoço dos domingos, na ausência de Alípio, que se desinteressara completamente do lar. Confeccionava-lhe caprichosos vestidos e blusas modernas, adornando-a e perfumando-a sempre com súbito carinho. Lia-lhe interessantes romances e contos atraentes, os quais eram motivos de agradáveis debates entre ambas. Deu-lhe a conhecer sutilmente a literatura evangélica, e um curso de cristianização seguiu-se na doçura daquela câmara para onde se dirigiam as visitas misericordiosas dos céus. Lia para a amiga as mais belas e comoventes passagens do Novo Testamento, como a vida dos primeiros cristãos. Comentava parábolas, curas, feitos, conversões, ensinamentos de Jesus ao povo, analisando as consequências sociais daí derivadas, apresentando-lhe Jesus tal como realmente o vemos
apresentado nos evangelhos. Ativo, social, prático, amigo do povo sofredor, pronto sempre a remover dificuldades, a aliviar sofrimentos alheios, a ensinar e esclarecer, construindo no coração humano a moral imarcessível de que resultará a própria evolução social do planeta. Livros educativos, então, muito em uso à cabeceira dos pensadores e estudiosos, inclinados ao ideal de perfeição humana, como o eram os de Samuel Smiles, de José Ingenieros, A Imitação de Cristo. Nota explicativa 35. Samuel Smiles, 1812-1904. Escritor e reformador britânico. Smiles era conhecido, sobretudo, por ter escrito livros que exaltam as virtudes da autoajuda e biografias enaltecendo os feitos de engenheiros heróicos. Nota explicativa 36. José Ingenieros, 1877-1925. Médico, psiquiatra, psicólogo, farmacêutico, escritor, docente, filósofo e sociólogo ítalo-argentino. Que outrora tantas lágrimas enxugou nos corações oprimidos na solidão de câmaras tristes, eram apresentados à inválida pela capacidade moral de Sarita. E era belo então vê-las entretendo-se em análises e debates a respeito de tão nobres assuntos, meditando sobre os formosos conceitos e as exposições edificantes encontradas em suas páginas. E porque fosse Sarita alma cândida, revestida de boa vontade, um médio de intuições, embora o ignorasse, os instrutores espirituais acorriam coadjuvando-lhe os esforços a favor da ovelha necessitada de socorro. E assim sendo, a inspiração brotava de sua alma, momentaneamente revigorada pelas forças benfazejas do invisível, e lições fecundas e revivificadoras eram para ali veiculadas através do canal piedoso do seu coração angelical. Esse paciente e admirável trabalho de consolação e reedificação moral de uma criatura enferma, psíquica e fisicamente, conforme asseveramos, levou não menos de 11 anos, incansáveis e eficientes, aos quais nem mesmo os festejos de natalícios faltaram, sendo as datas gradas do aniversário de Angelita, de Alípio e da própria Sarita comemoradas com satisfação. E pelo Natal de Jesus havia distribuição de dádivas à criançada. Brinquedos, roupinhas, sapatinhos e guloseimas gostosas eram oferecidas a determinado número de pequerruchos e suas mamães, os quais recebiam das próprias mãos da doente as recordações gentis do dia do Senhor, pois Sarita, que isso tudo preparara cautelosamente durante o ano todo, por essa época transmudava ainda uma vez o aposento da amiga em gracioso arsenal de preciosidades infantis, para que o sorriso aflorasse nos tristes lábios da enferma ao constatar a alegria e a sofreguidão da criançada ao tomar de suas mãos bonecas e palhaços, carrocinhas e cavalos, fogãozinhos e cartuchos de doces, camisinhas e lindas fitas.